Olá! Bom, eu sempre deixo esses avisos no final do vídeo. Hoje eu decidi que eu vou colocar eles aqui no começo, até para fazer um pouquinho mais de divulgação da página. Então, quem está começando a assistir, se gostou, põe marca aí embaixo que gostou, inscrevam-se no canal, apertem o sininho que tem aí do lado para poder ser avisado toda vez que sair um vídeo novo. Hoje continuamos a falar sobre a questão da indução. Porque a gente precisa de algum jeito ter ferramentas para propor premissas que a gente possa utilizar. Poderia ser simplesmente a nossa imaginação, mas aí, se é só nossa imaginação, a gente não teria como dizer que aquelas premissas são válidas. O que não quer dizer que a gente não vá usar isso em alguns momentos sobre algumas circunstâncias. Na construção de teorias científicas, por exemplo, onde a teoria vai ser testada mais para frente, a gente pode usar a imaginação, ver o que dá, e aí verifica se aquilo que aconteceu bate com o mundo ou não. Então não quer dizer que essa é uma possibilidade que esteja de lado. Mas se a gente quiser demonstrar coisas, em especial no espírito inicial de que as pessoas gostariam que fosse possível demonstrar coisas sobre o mundo real, ter alguma forma de aceitar premissas que fosse sólida seria indispensável. Sempre houve um reconhecimento de que deixar apenas para as pessoas o que elas gostam e o que elas não gostam podia levar a bobagens, porque podia levar simplesmente a modas, a ideias que não necessariamente têm uma relação com a verdade, a que a gente precisaria de algo que livrasse a gente um pouco do humano. Então, com isso, métodos indutivos, se eles fossem possíveis de fornecer certeza, seriam ótimos. Mas existem vários argumentos, a gente já viu alguns problemas, e vale a pena lidar com algumas outras questões sobre o problema da indução em geral. E basicamente, você tem uma questão aqui que, mesmo se a gente ficar só nessa indução enumerativa que a gente fez, onde a gente verifica que dentro de um certo conjunto uma característica é observada, você dizer que para fora desse conjunto essa característica também deve ser observada é um problema sério. É um problema fundamental quando a gente for discutir estatística, porque é o problema básico da amostragem. Mas, ainda assim, em estatística a gente vai ver que também é um problema tão sério e tão cheio de nuances quanto é aqui, porque é o que a gente está desfazendo no fundo é isso. E o Hume, por exemplo, já dizia que a gente esperar que o que a gente observou no passado vai se repetir no futuro pode parecer razoável, mas a gente não tem nenhum motivo sério para ter certeza disso. Em princípio, o que aconteceu antes poderia não vir a se repetir, mesmo coisas que tenham acontecido muito. De um ponto de vista mais intuitivo do que de uma demonstração, é fácil a gente aceitar que, por exemplo, coisas como o nascer e o pôr do sol, que sempre se repetiram com uma extrema regularidade, a gente esperar que continue se repetindo é muito, muito razoável. Por outro lado, existem outros problemas onde esperar que o futuro seja igual ao passado sequer faz sentido. Se a gente estiver falando de evolução da sociedade, onde as coisas estão sempre mudando, coisas novas acontecendo, ideias novas aparecendo, na verdade a gente espera que, em vários aspectos pelo menos, o futuro seja diferente do passado. A gente sabe que existem problemas onde você olhar dentro de um pequeno grupo e estender o que acontece ali para um grupo maior vai dar errado. E esse é um problema básico da indução. Nesse vídeo, eu queria até mostrar para vocês um outro exemplo que eu acho bastante engraçado, que é o problema que eles chamaram do problema do GRUE. G-R-U-E. De Green and Blue. Misturando verde e azul. O que é esse problema? Vamos supor que você tenha observado até agora que todas as esmeraldas que você observou são verdes.
E eu, a partir disso, induzo que todas as esmeraldas que eu venha a observar no futuro serão verdes também. Eu continuo observando esmeraldas e elas são sempre verdes. Conforme eu vou observando, isso dá algum apoio para a noção de que as esmeraldas são verdes. Note que aqui eu já estou falando de eu aceitar que eu tenho uma incerteza, mas de alguma forma eu estou esperando que informação adicional fortaleça a minha posição, torne mais plausível a minha ideia, ainda que não correta. O exemplo também serve para a gente entender isso. Então, o que eu espero? Conforme eu continue observando, as esmeraldas são sempre verdes, a ideia de que todas seriam verdes fica mais plausível? Fica, parece que sim, parece uma excelente forma de falar a respeito. A gente abandona a certeza e fala que a gente está lidando com plausibilidades. Algo fica mais plausível, algo fica menos plausível. Eventualmente a gente poderia usar o termo provável e improvável, mas probabilidade é uma coisa muito bem definida, é melhor a gente deixar para falar só quando a gente estiver realmente calculando probabilidades. Então, por enquanto, a gente fala sobre ser plausível. Até aí, tudo tranquilo. Exceto que existe um exemplo clássico que é que imagina que eu defina esse termo GRU, Green and Blue, verde e azul, como sendo algo que é verde até o ano de 2200 e passe a ser azul depois do ano de 2200. Bom, e eu pergunto para vocês, será que esmeraldas são GRU? Vamos observar o que diz o mundo. O que diz a ideia do GRU? Ele diz que todas as esmeraldas que eu observar esse ano, eu espero que sejam verdes. Então, sempre que eu observar uma esmeralda que é verde, isso apoia a noção de que a esmeralda seria verde, todas as de fato seriam verdes, mas também apoia a estranha noção de que todas as esmeraldas seriam GRU, porque é o que é esperado por essa previsão. Existem formas de lidar com esse problema que vão depender da gente definir probabilidade, como eu já disse para vocês, então eu vou voltar a esse problema. Mas note que é interessante que só de falar de plausibilidade e de buscar apoio à plausibilidade, a gente não se livra totalmente de questões que precisam ser respondidas. Uma delas é o problema do GRU, de onde a observação que diz que todas as esmeraldas que eu observo hoje são verdes, apoia tanto a ideia de que todas as esmeraldas são verdes e sempre serão, como também apoia a ideia de que todas as esmeraldas são verdes, vão continuar sendo verdes até 2200, e a partir do ano 2200 vão virar azuis. A observação hoje de que todas as que eu observei até hoje são verdes apoiam as duas ideias. De um ponto de vista lógico, eu não tenho como separar uma da outra. Alguém poderia dizer que uma é mais simples, por isso talvez eu torne ela inicialmente mais provável, mas é um critério possível, mas que não resolve o problema, porque a partir desse inicialmente, parece que eu não tenho como sair dessas posições iniciais. Se eu achar que então, por exemplo, uma ideia tem 70% de chance e a outra 30%, dado que as minhas observações sempre apoiam as duas, eu vou continuar com esses 70 e 30 e não tender a uma certeza. Não vai ter uma ideia ficando cada vez mais plausível. Será que é isso realmente que acontece? Bom, eu vou voltar nesse problema, não no próximo vídeo, um pouquinho mais pra frente, mas era interessante para a gente saber e começar a ver questões sobre como a indução e a nossa busca por plausibilidade vai operar. Tudo bom? Então, gente, era isso por hoje. Deixem que vocês gostaram, assinem o canal, apertem esse sino para serem avisados de quando tem um novo vídeo. E até a próxima. Obrigado.